Você já se perguntou por que, apesar de orar, crer e se esforçar, sente que algo invisível te atinge vez após vez? Por que parece que há dias em que tudo desaba sem explicação, como se você estivesse no meio de uma guerra sem ter sido avisado? Deixe-me te dizer algo. Você não está imaginando, você está em uma batalha, mas não uma batalha física, e sim uma batalha espiritual. Uma guerra em que o que está em jogo é a sua paz, a sua fé, a sua esperança, o seu propósito. Deus não te deixou sozinho nessa luta. Ele te deu algo que pouquíssimos estão usando como deveriam: a sua armadura. Uma armadura poderosa. Hoje vamos percorrer passo a passo como vestir essa armadura. Não apenas para se defender, mas para avançar com autoridade. Vamos falar de verdade, justiça, fé, paz, salvação, oração. Número 1. Fortaleça o seu coração no poder de Deus. Pare um momento para observar isto. Antes de Paulo falar sobre toda a armadura de Deus, sobre capacetes, espadas, escudos e todo o resto, ele nos diz algo essencial: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É como se dissesse: antes de sair para lutar qualquer batalha, certifique-se de que você está conectado à fonte, porque se não estiver fortalecido nele, todo o resto perde sentido. E é que muitas vezes acreditamos que precisamos lutar sozinhos, que devemos ser fortes por nós mesmos. Mas este versículo nos lembra que não se trata da nossa força, e sim da dele. Não é a sua habilidade, não é a sua resistência, é o poder dele agindo em você. E isso muda completamente a perspectiva, porque quantas vezes chegamos ao final do dia nos sentindo drenados, como se não tivéssemos mais nada para oferecer. Já aconteceu com você? Aquela sensação de vazio, de que por mais que tente, as coisas não mudam. Pois é justamente aí que essa passagem ganha vida. Ela nos diz: você não está sozinho. Não é você quem precisa carregar tudo. Deus quer te fortalecer por dentro, renovar a sua alma, te dar aquele impulso que só Ele pode dar. Agora, isso se conecta diretamente com a ideia de vestir a armadura de Deus. Porque veja bem, de que adianta vestir uma armadura se você não tem força para levantá-la? Não se trata apenas de colocar símbolos espirituais. Trata-se de que cada peça ganhe vida por meio do poder de Deus que atua em você. A oração, a fé, a justiça, tudo isso funciona quando estamos enraizados na fonte. É como ligar um aparelho na tomada. Sem conexão, não há energia. E essa conexão começa no coração, quando dizemos a Deus: eu não consigo com isso, mas confio que tu podes. E deixe-me te dizer algo que pode mudar o seu dia. Deus não se cansa. Sua força não se esgota. Ele é aquela rocha firme na qual você pode se apoiar, sem medo de cair. Às vezes, pensamos que porque a tempestade é forte, seremos derrotados. Mas não. Se você está firme sobre essa rocha, você não se move. Não importa o quão forte sopre o vento, se Deus for a sua base, não há tempestade que te derrube. Como uma criança que segura a mão do pai no meio da multidão, assim você pode caminhar, sabendo que não está sozinho. E é que a força dele não é como a nossa. Não é humana, não depende do humor, nem do estado emocional, nem das circunstâncias. É um poder sobrenatural que atua mesmo quando você está fraco. Na verdade, é justamente aí que mais se manifesta. Quando acabam os seus recursos, começa o milagre. Porque Deus não pede perfeição, Ele pede rendição. Que você reconheça que sem Ele você não pode, mas com Ele tudo é possível. E como nos conectamos com essa força? Fácil de dizer, mas exige decisão, por meio da oração, por meio de abrir a Bíblia, mesmo que por alguns minutos ao dia. Ali, nesse espaço íntimo, acontece algo que não se vê, mas transforma tudo. Deus começa a preencher o seu interior, a te dar clareza, paz, direção. Começa a te fortalecer por dentro para que o que vier de fora não te destrua.
Assim como você alimenta o corpo todos os dias, também precisa alimentar o espírito. Isso não é algo para um domingo ou para um evento especial. É para todos os dias. Porque cada jornada traz suas próprias batalhas, suas próprias lutas. E se você não está fortalecido no Senhor, é fácil cair na ansiedade, no medo, no desânimo. Mas se você faz de buscar a Deus uma rotina, uma prioridade, eu te asseguro que vai notar a diferença. Comece o seu dia com Ele, mesmo que em silêncio, e verá como tudo se alinha de outra forma. Então, fortaleça-se no Senhor. Não espere o mundo te empurrar contra a parede. Corra para a fonte todos os dias. Declare a sua dependência. Peça a força dele antes de qualquer estratégia, porque no final, a batalha não se vence pela tática, mas pelo poder que te respalda. E se é Deus quem te respalda, nenhuma batalha será maior do que o seu poder. Número 2. Além do que você vê, identificando o verdadeiro inimigo. Você já se perguntou por que às vezes luta tanto com pessoas que você ama? Por que há situações que se repetem uma e outra vez, como se algo invisível as empurrasse desde o fundo? Veja, Efésios 6:12 nos abre os olhos para algo profundo. Não temos luta contra sangue e carne. Isso quer dizer que nossa verdadeira batalha não é contra o seu chefe, nem contra o seu cônjuge, nem contra o seu vizinho. Não. É algo maior, algo que não se vê, mas que se sente. É uma luta espiritual. E não é para assustar. Não se trata de sair vendo demônios em cada sombra. Trata-se de estar consciente de que há uma realidade invisível que afeta o visível. Existem forças que atuam nos bastidores, empurrando pensamentos negativos, semeando dúvidas, tentando com ressentimento, alimentando o desânimo. E se não entendermos isso, corremos o risco de lutar as batalhas erradas, usando as armas erradas. Acabamos discutindo com pessoas, quando, na verdade, deveríamos estar orando. Acabamos nos afastando daqueles que nos amam, enquanto o verdadeiro inimigo está rindo de longe. Para ativar o poder da armadura de Deus, o primeiro passo é saber onde você está pisando. De que adianta ter uma espada se você não sabe contra o que está lutando? Esta palavra é clara. Você está em uma guerra espiritual. E se você entende isso, começa a ver as coisas com outros olhos. Não com olhos de raiva ou de julgamento, mas com discernimento. Com um olhar que vai além do que se vê. Porque o que você vê, muitas vezes, é apenas o reflexo do que está se movendo no invisível. Perceba que a Bíblia não exagera. Ela nos diz que há principados, potestades, governadores das trevas, todo um sistema espiritual que quer nos separar de Deus, mas também nos dá as ferramentas para resistir. A chave está em não ignorar isso. Quando você entende que isso é real, percebe a necessidade de estar protegido, de orar com intenção, de cobrir sua mente e seu coração todos os dias. E aqui vem algo importante. O inimigo nem sempre ataca com coisas grandes. Às vezes, ele entra de forma sutil, um pensamento de insegurança, um rancor que você não soltou, uma tentação disfarçada de oportunidade. Por isso é tão importante identificar as áreas vulneráveis. Qual parte da sua vida está fraca agora? Quais emoções saem do controle com mais facilidade? Em que momentos você sente que o desânimo te esmaga? Essas são as brechas pelas quais o inimigo quer entrar. Mas quando você as reconhece, pode começar a orar de forma estratégica, com propósito. Veja, orar não é apenas pedir para que algo mude lá fora, é também pedir força aqui dentro. É dizer a Deus: Senhor, não quero apenas que tu resolvas isso, quero que tu me transformes para atravessar isso contigo. Essa é uma oração com autoridade. Porque quando você ora sabendo que há um mundo espiritual que responde às suas palavras, então a sua fé se ativa. E quando a sua fé se ativa, o impossível começa a ceder. Não lute mais apenas com o que você vê. Abra os seus olhos espirituais. Enxergue além da raiva, da tristeza, da frustração.
Pergunte-se: o que o inimigo está tentando provocar em mim? E como posso responder pela fé, pelo amor, pela verdade? Porque quando você vê com clareza, não reage por impulso, você responde com sabedoria. Então eu te convido hoje a fazer algo diferente. Peça discernimento a Deus. Peça que Ele te mostre o que há por trás das batalhas que você enfrenta, que Ele te dê olhos espirituais para entender e um coração terno para não atacar pessoas, mas interceder por elas. A vitória já foi conquistada na cruz, mas hoje cabe a você caminhar nessa verdade, com a armadura vestida, com o coração firme e com a certeza de que, se Deus peleja por você, nenhuma escuridão poderá prevalecer. Número 3. O chamado para nos vestirmos com a armadura de Deus. Você sabia que existe uma forma espiritual de se vestir todos os dias? Não estamos falando de roupas físicas, mas de algo muito mais poderoso, a armadura de Deus. Efésios 6:11 diz com clareza: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui há algo que precisamos entender desde o começo. Isso não é uma sugestão, é um mandamento. Não se trata de querer ou não, e sim de que você precisa fazer isso para resistir. Porque existe um inimigo que não descansa, que observa as nossas fraquezas, que planeja ataques silenciosos. Mas Deus, em sua fidelidade, já nos providenciou a proteção completa. Falta apenas uma coisa, que você decida vesti-la. E quando Paulo diz, estai firmes, ele está falando de uma posição clara, não retroceder, não vacilar, não sair correndo no meio da provação. Firmes, como uma árvore bem plantada. Mas me diga uma coisa, como você vai se manter firme se não estiver coberto? Por isso o chamado é para se vestir, diariamente, com intenção. Não se trata de repetir frases vazias, mas de fazer isso com consciência. Cada peça tem um propósito. Cada parte da armadura responde a uma área específica da sua vida. Não podemos usar apenas o capacete e sair sem o escudo, ou carregar a espada sem o cinto. Está tudo conectado. Agora vem algo prático. Imagine que todas as manhãs, antes de começar o seu dia, você tira um momento para orar e declarar: Senhor, hoje eu coloco o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e as sandálias do Evangelho da paz. Faça isso com calma, faça com intenção. Eu te garanto que ao terminar, sua mente e seu coração estarão em outro nível. Você está dizendo no mundo espiritual: estou preparado, estou coberto, estou firme. E você sabe, o inimigo vai procurar brechas, lugares onde falte cobertura. Se existe uma parte de você que não está vestida, ele vai se aproveitar. Por isso, não podemos escolher qual parte sim e qual parte não. A armadura é total, completa. Não existe peça opcional, porque cada uma cumpre uma função essencial. Não é a mesma coisa apenas resistir, do que resistir com estratégia. Não é a mesma coisa caminhar em fé do que caminhar armado com a verdade que te sustenta. Agora, isso também não significa andar com medo. Este não é um chamado ao pânico. Muito pelo contrário. É um chamado à confiança. Porque sim, existem ataques, mas também existe vitória garantida. Cristo já venceu na cruz. Colossenses 2,15 diz que ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. Então, nós não lutamos para conquistar vitória, mas desde uma vitória já conquistada. Nossa firmeza vem de saber quem nos respalda. E isso muda tudo para nós, porque já não enfrentamos o dia às cegas, já não reagimos pelo medo ou pela carne. Começamos a responder pelo Espírito, pela verdade, pela fé. E creia, isso se nota. Se nota na forma como você fala, como decide, como resiste à tentação. Vestir a armadura é viver com identidade, é saber quem você é e a quem você pertence. Então hoje eu te convido a fazer disso parte da sua rotina.
Antes de sair de casa, antes de olhar o celular, antes de enfrentar o caos do dia, vista a armadura, declare, escreva, cole no seu espelho se for preciso. Transforme isso em um hábito, porque cada vez que você faz isso, está afirmando uma verdade poderosa. Estou vestido com toda a armadura de Deus, e por isso posso estar firme. Não deixe a sua alma exposta, não viva sem proteção. O inimigo está ativo, mas você pode estar firme, porque Deus já te equipou. Agora cabe a você ativar isso. Número 4. Quando chegar o dia mau, resista e permaneça firme. Todos enfrentamos momentos difíceis. Há dias em que parece que tudo desmorona, em que não encontramos respostas, em que o coração fica pesado e a fé vacila. Esses dias existem, e a Bíblia não os ignora. Efésios 6,13 nos fala diretamente sobre isso. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Preste bastante atenção nisso. O dia mau. Não diz se chegar, diz quando chegar, porque sim, ele vai chegar. A pergunta é, como você vai estar quando ele chegar? Muitos de nós vivemos como se o mal nunca fosse nos tocar, como se bastasse frequentar a igreja ou repetir frases bonitas, mas a realidade é que não estamos isentos de provações. O que temos é uma promessa, que podemos resistir, que podemos permanecer firmes, não pela nossa força, mas porque Deus já nos deu o necessário. A armadura está ali, pronta, completa. Só falta uma coisa, tomá-la, vestir-se dela. E não quando a dor já bateu a porta, mas antes, como quem prepara a casa antes de a tempestade chegar. Sabe, pensar que o dia mau não virá é uma armadilha perigosa. É baixar a guarda, é deixar áreas expostas. Por isso Paulo não diz, pensem na armadura, ou deixem guardada caso precisem. Ele diz, tomem, e não apenas uma parte, mas toda. Porque cada peça cumpre uma função. Se te falta fé, os dardos do inimigo te alcançam. Se te falta a verdade, qualquer mentira te confunde. Se não levas a salvação na mente, as dúvidas te envenenam. A armadura não é decorativa. Ela é o seu escudo, a sua proteção, a sua defesa para quando a alma treme e as circunstâncias apertam. E mesmo que soe forte, é preciso dizer, resistir não é fácil. Implica suportar, permanecer de pé quando tudo dentro de você quer desistir. Mas quando você está armado espiritualmente, pode enfrentar o caos com coragem. Não porque você é forte, mas porque está coberto pelo poder de Deus. Davi viveu isso. Jó viveu isso. O próprio Jesus viveu isso. Não se trata de evitar o sofrimento, mas de atravessá-lo, sabendo que você não está sozinho e que no final sairá mais firme do que nunca. Por isso, mesmo nos dias de calma, não baixe a guarda. É justamente aí que você mais precisa permanecer em oração, escutar a palavra, se cercar de pessoas que te fortaleçam na fé. Não se trata de viver paranoico, mas preparado. Assim como ninguém esquece de se vestir antes de sair, também não deveríamos esquecer de nos vestir do Espírito todas as manhãs. Ore, proclame, memorize a palavra. Esse treinamento constante é o que te deixará resistente quando o golpe vier. E se você já está no meio do seu dia mau, deixe-me te dizer algo. Nem tudo está perdido. Você não está acabado. Deus não te abandonou. Esse versículo termina com uma promessa escondida. Havendo feito tudo, permanecer firmes. Isso significa que é possível terminar a prova e continuar de pé. Não apenas sobreviver a ela, mas sair mais forte, mais maduro, mais conectado com Deus. Muitos cristãos passaram por doenças, crises familiares, perdas, mas com a armadura bem colocada, resistiram. E hoje testificam do poder que os sustentou quando tudo parecia desmoronar. Então não espere mais, prepare-se hoje, tome a armadura, declare que precisa dela. Viva com a consciência de que há uma batalha espiritual, mas também com a segurança de que você tem todas as ferramentas para resistir.
Que a sua oração seja: Senhor, não quero enfrentar nenhum único dia sem a tua proteção. Ajuda-me a me vestir da tua armadura e a permanecer firme, venha o que vier. Porque quando você está armado por Deus, nem o dia mais mau pode te derrubar. Número 5. Cingidos com a verdade e cobertos pela justiça. Imagine isto: um soldado em pleno campo de batalha, sem cinto e sem couraça. Como ele poderia se manter firme? Como se protegeria de um ataque direto ao coração? O mesmo acontece conosco quando saímos para enfrentar o dia, sem nos cingirmos com a verdade e sem nos cobrirmos com a justiça. Efésios 6,14 diz claramente: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Isso não é apenas uma imagem simbólica bonita, é uma advertência sábia. Se não começarmos por essas duas peças, todo o resto se desequilibra. O cinto da verdade é o que sustenta todo o resto. Na armadura de um soldado era a peça que segurava as outras e dava estabilidade. Sem o cinto, tudo se desordena. E assim também acontece na nossa vida espiritual. A verdade dá estrutura à nossa fé, guia as nossas decisões e afirma a nossa identidade em Cristo. Mas não estamos falando de qualquer tipo de verdade. Não é essa a sua verdade ou a minha verdade que tanto se escuta hoje. Estamos falando da verdade absoluta, a que está escrita na Palavra de Deus. Essa verdade que não muda conforme as modas ou o contexto. Aquela que, mesmo quando incomoda, sempre aponta o caminho certo. E você sabe por que isso é tão importante? Porque o inimigo é mestre em distorcer as coisas. Ele usa a mentira como sua ferramenta principal. Ele te faz duvidar do que Deus já disse. Ele te sussurra que você não é suficiente, que está sozinho, que tudo o que você faz é em vão. Mas quando você está cingido com a verdade, essas mentiras não têm lugar, não criam raiz, porque você está firmado no que Deus diz sobre você. Você sabe quem é, você sabe a quem pertence, e isso te dá firmeza para continuar caminhando. Agora, vamos falar da couraça da justiça. Essa peça cobre o peito, protege os órgãos vitais, especialmente o coração. E sim, o coração é fundamental. Ali guardamos nossas emoções, nossas intenções, o que realmente sentimos. E também é o alvo perfeito para os ataques do inimigo. Por isso, precisamos protegê-lo com justiça, mas não com uma justiça baseada nas nossas próprias obras. Porque se formos sinceros, por mais boas intenções que tenhamos, não é suficiente. Precisamos da justiça de Cristo, aquela que recebemos pela fé, aquela que cobre nossas falhas e nos diz com autoridade: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Viver em justiça também implica tomar decisões que reflitam Deus. Não se trata de aparentar perfeição, mas de caminhar em retidão, porque o nosso coração foi transformado pelo seu amor. A justiça não é um peso, é uma evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Você já percebeu como uma pessoa muda quando se rende verdadeiramente a Cristo? A paz, a clareza, a integridade. Isso é viver com a couraça bem colocada. Então, lembre-se disso. A verdade e a justiça não são opcionais. São o fundamento da sua armadura espiritual. Sem verdade, você cai na confusão. Sem justiça, você fica exposto. Você não pode se dar ao luxo de sair para a vida sem essas duas proteções essenciais. Todas as manhãs, escolha. Você vai caminhar na verdade de Deus ou nas mentiras do inimigo? Você vai cobrir o seu coração com a justiça de Cristo ou vai deixá-lo vulnerável? Hoje eu te convido a refletir. Faça um autoexame. Pergunte-se: estou vivendo com honestidade diante de Deus? Estou permitindo alguma mentira? Estou agindo com justiça ou há algo que eu preciso corrigir? E se houver algo a mudar, não se preocupe. Deus não está esperando para te julgar.
Ele está pronto para te restaurar, para te equipar, para te cobrir com o que você precisa para estar firme. Termine este momento com uma oração sincera. Senhor, ajuda-me a caminhar cada dia na Tua verdade e a proteger o meu coração com a Tua justiça. Quero ser firme em Ti. Porque quando você vive assim, o inimigo perde vantagem e você avança com a autoridade de Deus na sua vida. Número 6. Calçados com a paz que muda o nosso caminho. Você já parou para pensar na importância do calçado quando vai caminhar longas distâncias ou enfrentar terrenos difíceis? Um calçado ruim te faz tropeçar, te machuca e te impede de avançar com firmeza. E isso mesmo se aplica à vida espiritual. Efésios 6,15 nos diz: e calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Isso não é apenas poesia bíblica, é uma instrução vital. Deus quer que cada passo que damos seja sustentado pela sua paz. Que não andemos descalços por caminhos perigosos, mas protegidos e preparados para avançar, sem medo e com propósito. A imagem do calçado na armadura é poderosa. O calçado dá ao soldado estabilidade, firmeza e liberdade para se mover. Em outras palavras, o prepara. Da mesma forma, o Evangelho da Paz nos prepara para viver em meio a um mundo caótico sem perder o equilíbrio. Nos dá a capacidade de enfrentar conversas difíceis, decisões importantes, notícias inesperadas e momentos de dor com serenidade. Porque quando você está calçado com a paz de Cristo, o seu coração não corre de um lado para o outro. Ele está firme, ancorado, seguro. E mais uma coisa, essa palavra preparação que aparece no versículo implica prontidão, estar pronto. Pronto para quê? Para levar a mensagem, para caminhar em obediência, para agir quando Deus te diz: vá e perdoe, fale com amor, não temas, eu vou contigo. A paz que vem de Deus não é passiva, não é uma sensação bonita qualquer. É uma força que te move, que te impulsiona a caminhar quando o fácil seria ficar parado pelo medo ou pela incerteza. Agora vamos falar da fonte dessa paz. Ela não vem da tranquilidade externa, não depende de estar tudo perfeito ao seu redor. Vem do Evangelho, da mensagem de reconciliação entre Deus e nós através de Jesus Cristo. Quando você entende que foi perdoado, que foi aceito, que foi amado incondicionalmente, isso te transforma. Essa verdade te dá paz. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque algo mudou dentro de você. Essa é a paz que o mundo não pode dar. A que só o Espírito Santo pode produzir no seu interior. E claro, essa paz não é só para você. É para ser compartilhada. Um cristão calçado com o Evangelho da Paz não fica em silêncio diante do sofrimento ou do conflito. Ele fala, ele ouve, ele acompanha, ele intercede. Ele está disposto a ser ponte em vez de muro. Ele está pronto para levar esperança a quem já não tem força para caminhar. Quantas vezes uma palavra de ânimo, um gesto de compaixão, uma oração no momento certo mudaram o rumo de alguém? É assim que se leva o Evangelho da Paz, não só com palavras, mas com ações que refletem o coração de Cristo. E te digo mais, essa paz também sustenta no meio da tempestade. Quando tudo ao redor parece desmoronar, a paz de Deus te mantém firme. Como diz Filipenses 4:7, é uma paz que excede todo entendimento. É inexplicável para quem não a experimentou, mas para você, que caminha com Deus, ela é real. É o seu calçado espiritual. E por isso você não tropeça, mesmo quando o terreno é duro. Então não se esqueça disso. Todas as manhãs, antes de sair para enfrentar o dia, calce os seus pés com o Evangelho da Paz. Peça a Deus que te dê estabilidade e que te prepare para levar essa paz aonde Ele te enviar. Não deixe que o barulho do mundo roube a sua serenidade. E todas as noites, antes de dormir, revise o seu caminhar. Vivi hoje na paz de Cristo. Eu a transmiti aos outros. Se não foi assim, não se condene. Apenas volte para Ele.
Volte para a fonte, porque em Cristo a paz está sempre disponível para quem a busca com sinceridade. Número 7. O escudo da fé, apagando os dardos do inimigo. Imagine isto por um segundo. Você está em meio a uma batalha e de repente começam a chover flechas incendiárias de todos os lados. O que você faria? Instintivamente levantaria o seu escudo, certo? Pois é exatamente assim que funciona a fé na nossa vida espiritual. Efésios 6,16 diz: Em todas as circunstâncias, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, quando o inimigo lança ataques, tentações, dúvidas, pensamentos negativos, medo, o escudo que Deus nos dá para nos proteger é a fé. Mas ela não se ativa sozinha. É preciso levantá-la. Perceba que o versículo começa com em todas as circunstâncias, ou sobretudo em algumas traduções. Isso já nos mostra que o escudo da fé não é algo secundário. É essencial. É o que te cobre quando o fogo vem pela frente. É o que te permite continuar de pé quando o chão treme. A fé é essa confiança profunda e segura no que Deus disse, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. E sim, os dardos vão vir. Porque o inimigo não descansa, mas você também não deve baixar o escudo. Você precisa estar pronto, todos os dias, em todas as situações. E não estamos falando de uma fé emocional que depende de como você se sente hoje. Não é um espero que Deus faça algo como quem cruza os dedos. É uma fé firme, baseada nas promessas de Deus. É aquela certeza que diz, eu não entendo tudo, mas confio que Deus entende. É como dizer ao inimigo, pode lançar o que quiser, mas você não vai entrar na minha mente nem no meu coração, porque estou coberto. É assim que a fé funciona. Ela apaga os ataques antes que eles se tornem feridas. Mas para que isso aconteça, é preciso levantá-la ativamente. Não basta dizer que tem fé. É preciso usá-la. Como? Orando, declarando a palavra, lembrando do que Deus já fez por você, crendo, mesmo quando o cenário escurece. Por exemplo, se um pensamento de derrota surgir, você responde, tudo posso naquele que me fortalece. Se o medo tenta te paralisar, você declara, não temerei, pois tu estás comigo. Cada declaração é como erguer o escudo mais alto. E deixe-me te dizer algo que muitas vezes esquecemos. Você não está sozinho nessa batalha. Assim como os soldados antigos uniam seus escudos para formar uma muralha, você também precisa se cercar de pessoas de fé. A comunidade é essencial, porque há dias em que o seu braço cansa, mas outra pessoa pode te ajudar a segurar o escudo. Há momentos em que as dúvidas te sacodem, mas o testemunho de outro cristão pode reacender a sua confiança. Orar juntos, compartilhar lutas, levantar escudos em equipe. Isso também faz parte do plano de Deus. Então hoje eu te digo, não deixe o seu escudo jogado no chão. Não permita que os dardos te alcancem por descuido. Levante-o, creia, proclame. Lembre-se de quem é o seu Deus e do que ele disse sobre você. Porque se você tem fé, por menor que seja, pode mover montanhas. Não sou eu quem diz, foi Jesus quem disse. E se ele disse, você pode confiar. Então levante o seu escudo, declare a verdade, proteja-se das mentiras que querem apagar o seu fogo e não caminhe sozinho. Una-se a outros cristãos, ore com eles, ouça suas histórias, compartilhe as suas. E se hoje você sente que não tem forças, apenas diga, Senhor, ajuda-me a confiar em Ti. Essa oração simples já é um ato de fé. Porque sim, os ataques vão continuar, mas o seu escudo também. E enquanto você mantiver esse escudo erguido, nenhum dardo poderá destruir o que Deus está fazendo na sua vida. Número 8. O elmo da salvação e a espada do Espírito. Imagine por um momento que você vai para a batalha sem proteger a cabeça e sem levar uma arma. Parece ilógico, não é?
pois espiritualmente somos tão vulneráveis quanto quando deixamos de lado o elmo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17 nos diz: tomai também o elmo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Este versículo une duas peças fundamentais da armadura espiritual. Uma que protege a sua mente e outra que te permite contra-atacar. E acredite, na luta diária que enfrentamos, precisamos de ambas. O elmo ou capacete em um soldado romano era essencial. Protegia a cabeça de golpes mortais. Espiritualmente, representa essa cobertura que mantém a nossa mente focada, livre de condenação e segura na verdade de que somos salvos pela graça. Porque não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes a batalha mais forte não está lá fora, e sim dentro da mente. É ali que o inimigo lança pensamentos como: você não é suficiente, Deus não te ouve mais, o que você fez não tem perdão. E se você não estiver usando o elmo da salvação, essas mentiras podem entrar, crescer e até te paralisar. Mas quando você se lembra de quem é em Cristo, quando tem claro que a sua salvação não depende de méritos, mas do que Jesus já fez por você na cruz, então esses pensamentos não fazem ninho. Você os reconhece e os rejeita. Você diz: não, eu sou filho de Deus, sou perdoado, sou livre, tenho um futuro nele. Essa segurança te dá paz, te dá foco e te permite pensar com clareza mesmo em meio ao caos. Não é orgulho, é identidade. Saber que você está salvo, que está coberto, que já não há condenação sobre você, Romanos 8:1, é o que te mantém mentalmente forte contra qualquer mentira. E agora vem a espada. Note que é a única parte da armadura que serve para atacar. A espada do Espírito é a palavra de Deus, e não é uma arma qualquer. Ela é viva, ela é poderosa, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, como diz Hebreus 4:12. Ela não enferruja, não quebra, não se desgasta, mas também não se ativa sozinha. Você precisa tomá-la, você precisa usá-la, porque quando o inimigo vem com acusações, você não luta com emoções, luta com a verdade, com versículos, com promessas, com escritura. O próprio Jesus nos deu o exemplo. Quando foi tentado por Satanás no deserto, ele não discutiu, não argumentou, não se deixou levar pelo emocional, simplesmente disse: está escrito. E citou a palavra. Isso é lutar com a espada do Espírito. E você pode fazer o mesmo. Vem pensamentos de medo? Responda: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Dúvidas sobre o seu valor? Declare: fui criado à imagem de Deus e sou o seu tesouro especial. Você se sente sozinho? Lembre, ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso é levantar a espada. Isso é cortar mentiras com verdade. Mas atenção, para usar a espada você precisa conhecê-la. Você não pode sacar uma espada que não sabe manejar. Por isso é vital se alimentar da palavra, estudá-la, meditá-la, memorizá-la. Não para impressionar, mas para estar pronto quando o ataque vier. Porque não se trata de se a batalha virá, mas de quando virá. E quando vier, a sua resposta fará toda a diferença. Você pode ficar em silêncio, ou pode responder com autoridade. Então faça disso parte do seu dia. Todas as manhãs, coloque o elmo da salvação, lembrando quem você é em Cristo. E tome a espada do Espírito lendo, meditando e memorizando a palavra. Não a deixe como enfeite na estante, não a mantenha na bainha. Use-a, proclame-a, escreva-a, fale-a, e você verá como não apenas resistirá ao ataque, mas também avançará. Hoje eu te convido a fazer um plano. Escolha um versículo por semana para memorizar. Declare-o todos os dias. Medite nele em oração. Escreva-o em um papel e leve com você. Faça essa espada se tornar parte de você, porque enquanto a sua mente estiver protegida pela salvação e as suas mãos segurarem firmes a palavra, não haverá ataque capaz de te destruir.
porque você está coberto, está equipado e está em vitória. Número 9. Orando em todo o tempo, o combustível da batalha espiritual. Perceba que quando Paulo termina de descrever toda a armadura de Deus em Efésios 6, ele não encerra falando de uma espada, nem de um escudo, nem de uma couraça. Ele fala sobre a oração. E isso já nos diz algo muito importante. A oração não é apenas mais uma peça. Ela é o que sustenta tudo. É o fôlego da alma. É o combustível que ativa cada parte da nossa armadura espiritual. Por isso, no versículo 18 ele diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. Percebe? Sem oração, a fé enfraquece. Sem oração, a verdade se dilui. Sem oração, o coração esfria. Mas quando oramos, tudo ganha vida. A fé se renova, a mente se limpa, a paz volta, a esperança se fortalece. Porque orar não é simplesmente falar com Deus, é estar em comunhão constante com Ele. É viver conectado à sua presença, mesmo no meio do cotidiano. Por isso diz, em todo o tempo. Isso significa que você não precisa estar em um lugar específico, nem usar palavras complexas. Você pode orar enquanto caminha, cozinha, dirige, trabalha. O importante é manter o coração desperto, atento, conectado. E aqui vem algo essencial: orar no Espírito. O que isso significa? Que não se trata de dizer qualquer coisa, mas de deixar que o Espírito Santo nos conduza na oração. Às vezes não sabemos nem o que pedir, nem como expressar, mas Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele traduz as nossas cargas, as nossas emoções, os nossos silêncios. E quando oramos alinhados a Ele, nossas orações têm direção, têm propósito, têm poder. Agora, nem sempre veremos respostas imediatas. Às vezes oramos e parece que nada acontece. Mas aí entra outra palavra essencial do versículo: perseverança. Orar uma vez é bom, mas orar constantemente, mesmo quando não há resposta, isso edifica a nossa fé. Isso nos fortalece por dentro, porque quanto mais oramos, mais aprendemos a confiar, mais aprendemos a entregar o controle, mais se forma em nós a paciência, a humildade, a esperança. E algo muito belo neste texto é que ele não nos deixa pensando apenas em nós mesmos. Ele diz que devemos orar por todos os santos, ou seja, pelos nossos irmãos na fé, pelos que estão lutando, pelos que estão passando por provas, pelos que estão à beira de desistir. A vida cristã não é individualista. Não fomos chamados para lutar sozinhos. E uma das formas mais poderosas de expressar amor é interceder por outros. Fazer uma lista com seus nomes. Apresentar suas necessidades diante de Deus. Clamar por eles como se fossem nossas próprias cargas. E quando você ora por outros, não só os abençoa. Deus trabalha em você também. Ele amplia o seu coração, te enche de compaixão, te torna participante ativo da sua obra, porque mesmo que você não veja tudo o que acontece, suas orações estão gerando impacto no invisível, estão fortalecendo o corpo de Cristo, estão trazendo luz onde há trevas, e isso é uma das maiores armas que temos. Por isso, eu quero te dizer com todo o coração: não deixe a oração ser o seu último recurso, que não seja apenas para emergências, que seja o seu estilo de vida, o seu primeiro movimento, o seu constante, porque quando você ora, está acendendo cada parte da armadura espiritual. Está ativando a fé, a verdade, a justiça, a paz. Está preparando o terreno para que Deus se mova. Hoje, comprometa-se com um plano de oração. Talvez seja um horário fixo todas as manhãs, ou uma lista de pessoas para interceder durante a semana. Ou talvez você se anime a participar de um grupo de oração, ou a ter um diário onde escreva seus pedidos e respostas. Seja qual for o método, o importante é não se desconectar, porque a oração não é um acessório, é a base. Número 10.
A noite já vai adiantada. Vista-se da luz. Preste atenção nesta imagem que Romanos 13:12 nos dá. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É um chamado direto, sem rodeios, para despertar, para deixar de lado aquilo que já não tem lugar na nossa vida, para soltar a escuridão, seja ela qual for, e escolher caminhar como filhos do dia. Porque sim, o dia está chegando e não há mais tempo a perder. Quando a Bíblia fala da noite já adiantada, não está falando apenas de tempo cronológico. Está falando da condição espiritual do mundo, de todo esse caos, essa confusão, esse pecado disfarçado de normalidade que tenta nos envolver. E sabe de uma coisa? Muitos cristãos continuam dormindo espiritualmente, vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas essa passagem é como um alarme que toca forte e claro. Acorda, o amanhecer está perto, Cristo vem. E não podemos continuar levando um estilo de vida que reflete mais trevas do que luz. Então, vem essa ordem firme: rejeitemos as obras das trevas. E aqui a coisa fica séria. Porque para deixar algo para trás, primeiro é preciso reconhecê-lo. Quais áreas da sua vida ainda estão em escuridão? Que coisas você normalizou, mas que na verdade estão te afastando de Deus? Às vezes é um pecado oculto, ou um ressentimento que você se recusa a soltar. Talvez um hábito que você justifica dizendo, não é tão grave. Mas sabe de uma coisa? A escuridão se alimenta do silêncio e da negação. Se você não enfrenta, ela cresce. Por isso Deus nos chama a fazer uma autoavaliação honesta, não para nos condenar, mas para nos limpar, para que possamos viver livres. Porque rejeitar as trevas não é simplesmente parar de fazer coisas erradas, é um ato profundo de arrependimento. É dizer a Deus, eu reconheço isso em mim, eu não quero mais, transforma-me. E a boa notícia é que quando você faz isso, Deus não apenas te perdoa, Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te dá novas vestes. É aí que entra a segunda parte do versículo. Vistamo-nos das armas da luz. Que imagem poderosa! Deus não apenas remove a escuridão, Ele te equipa com a sua luz. Ele te veste com a sua verdade, sua justiça, sua paz, seu amor. Não para você ficar parado, mas para lutar com essas armas. Para iluminar onde houver trevas, para refletir o caráter dele em cada decisão, em cada conversa, em cada ambiente por onde você passa. E vestir a luz não é algo simbólico apenas. É uma decisão diária. É viver como alguém que foi redimido. É falar com integridade, perdoar mesmo quando dói, amar quando é mais fácil rejeitar. É agir com honestidade, ser fiel no pouco, ajudar sem esperar nada em troca. Não basta ir à igreja ou ler a Bíblia de vez em quando. Ser filho da luz é um estilo de vida. E sim, é desafiador, mas também é glorioso. Porque quando você caminha na luz, há paz, há propósito, há poder. Então, deixe-me te dizer com clareza, o dia já está perto. Não é hora de desculpas, não é hora de tibieza, é hora de tomar uma decisão radical, de rejeitar tudo aquilo que não te deixa avançar e vestir aquilo que Deus preparou para você. Você não pode mais viver dividido entre dois mundos. É tempo de se entregar completamente à luz. Hoje, eu te convido a fazer algo concreto. Pegue uma folha de papel e escreva tudo o que você sente que pertence à escuridão na sua vida. Pode ser um pensamento, uma atitude, um hábito, uma ferida. Escreva tudo, depois ore. Entregue isso a Deus com sinceridade e depois rasgue o papel. Queime se quiser. Faça disso algo simbólico, como um ato de fé. E ao terminar, diga em voz alta: Senhor, eu me visto da tua luz. Eu já não caminho na escuridão. Faça deste dia um ponto de partida. Procure alguém espiritualmente maduro com quem você possa compartilhar esse compromisso. Alguém que te acompanhe, que ore com você, que te encoraje a permanecer firme.
porque você não está sozinho. E o mais belo é que quando você se veste da luz, outros também começam a enxergar. E isso, querido amigo, muda tudo. Número 11. Armas poderosas em Deus, derrubando muralhas invisíveis. Você já sentiu como se estivesse diante de uma muralha invisível que simplesmente não consegue derrubar? Como se algo te impedisse de avançar, mesmo quando por fora tudo parece estar bem. Essa sensação de estagnação, de luta interna constante, muitas vezes tem um nome na Bíblia: fortaleza. E em 2 Coríntios 10:4, Paulo nos dá uma chave poderosa. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Perceba isso. Não diz que nossas armas são úteis ou que talvez funcionem. Diz que são poderosas, mas não por serem nossas, e sim por estarem em Deus. É que muitas vezes tentamos vencer com o que temos à mão: força de vontade, argumentos lógicos, técnicas humanas. E claro, essas coisas ajudam até certo ponto. Mas quando se trata de romper fortalezas espirituais, hábitos enraizados, pensamentos negativos, feridas profundas, correntes emocionais, somente as armas de Deus têm poder para destruí-las completamente. Acumulada. Coisas que te limitam, que te aprisionam, que te dizem: daqui você não sai. E alguém pode viver anos dentro dessas muralhas sem perceber. Por isso é tão importante identificá-las. Perguntar-se: que pensamento domina minha vida e não vem de Deus? Que padrão se repete uma e outra vez e sabota minha fé, minha esperança, minha obediência? Mas também existem fortalezas externas, sistemas de pensamento, estruturas sociais, correntes culturais que se opõem abertamente aos princípios do reino de Deus. Já reparou? Há mensagens que se repetem na música, nas redes sociais, nas conversas do dia a dia, que normalizam o pecado e desacreditam a verdade. Não lutamos contra pessoas. Lutamos contra sistemas que querem apagar a luz. E é aí que a oração intercessória e o nosso testemunho ganham valor. Porque quando você ora pelo seu ambiente e decide viver com integridade, está cravando uma estaca de verdade no meio da escuridão. Agora, como derrubamos essas fortalezas? Não é com grito nem com raiva. Elas caem quando usamos as armas que Deus nos deu. A fé que declara o que ainda não vê. A palavra que corta toda mentira. A oração que abre caminhos onde não existem. O jejum que enfraquece a carne para que o espírito assuma o controle. Cada vez que você se levanta e declara uma promessa de Deus, cada vez que escolhe crer em meio à dúvida, você vai desgastando essas muralhas. E chegará um momento em que elas cairão. Claro, nem sempre acontece de imediato. Às vezes leva tempo, perseverança, luta interna. Mas você não está sozinho. Deus te acompanha e a sua palavra nunca volta vazia. Se hoje você está enfrentando uma fortaleza muito profunda, um pecado oculto, um pensamento tóxico, uma amarra emocional, quero te dizer algo. Não desista, não recue. Continue orando, continue declarando, continue crendo. Porque as armas que você tem não são simbólicas, são reais. São poderosas e, sim, podem destruir até a muralha mais resistente. Então hoje eu te encorajo a fazer algo concreto. Pegue um papel e escreva essas fortalezas que você reconhece na sua vida. Nomeie-as, seja honesto. Depois, procure um versículo que diga o contrário. Por exemplo, se você luta com medo, declare 2 Timóteo 1:7. Deus não me deu espírito de temor, mas de poder, amor e domínio próprio. E todos os dias ore e proclame essa verdade. Não pela emoção, mas pela fé. Com constância, com decisão. E, se possível, compartilhe o seu processo com alguém de confiança. Um mentor, um amigo espiritual, alguém que ore com você. Alguém que te lembre do que Deus já falou. E quando essa muralha cair, porque ela vai cair, compartilhe o testemunho.
porque o que Deus faz em você, Ele também pode fazer em outros. Número 12. Fé e amor no coração, esperança na mente. Mas nós que somos do dia, percebe o ênfase? Não somos da escuridão, não caminhamos tateando, nem vivemos escondidos. Somos do dia. E isso significa que temos acesso a uma armadura diferente, uma que não é feita de ferro nem de bronze, mas de virtudes poderosas: fé, amor e esperança. Assim diz 1 aos Tessalonicenses 5:8. Tendo vestido a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. E sim, embora soe poético, esse versículo está cheio de força prática para as nossas batalhas diárias. A fé e o amor se colocam no peito, são uma couraça, e é que o coração é frágil, se machuca, se sobrecarrega, se endurece com facilidade. Mas quando o cobrimos com fé, aquela confiança de que Deus não falha, que Ele é bom, que Ele tem o controle mesmo quando eu não entendo, então o medo e a ansiedade não entram com tanta facilidade. A fé mantém o interior firme quando tudo lá fora treme. Por isso, nos dias difíceis, a primeira coisa que você precisa fazer é lembrar em quem você creu. Não nas suas emoções, não nas circunstâncias, mas naquele que prometeu estar com você até o fim. E junto com a fé vem o amor. Porque, sejamos honestos, ter fé sem amor pode nos tornar frios, mecânicos. Mas quando o amor de Deus enche o nosso coração, algo muda. Deixamos de viver apenas para nos proteger e começamos a amar os outros, até mesmo os que não nos entendem ou nos feriram. O amor impede que o rancor crie raízes. O amor nos lembra que fomos perdoados e que agora precisamos perdoar. Uma couraça de fé sem amor se rompe, mas quando ambas se combinam, não há ofensa, nem crítica, nem traição que consiga destruir a sua paz interior. E depois vem o capacete, a esperança de salvação. Você sabia que a batalha mais feroz muitas vezes acontece na mente? É ali que o inimigo lança pensamentos de derrota, de culpa, de inutilidade. Por isso precisamos desse capacete espiritual que protege nossas ideias, nossas decisões, nossas convicções. A esperança não é otimismo barato. É a certeza de que, aconteça o que acontecer, o nosso destino eterno está nas mãos de Deus. É lembrar que esta vida não é tudo, que há uma glória futura, um propósito presente, uma vitória já conquistada por Cristo. E essa esperança também nos torna sóbrios. Ela nos mantém alertas, sem cair em pânicos desnecessários, nem viver anestesiados espiritualmente. Ser sóbrio não significa viver com medo, mas viver com clareza. Entender que estamos num campo de batalha, mas não estamos desarmados. Que as notícias podem sacudir o mundo, mas não têm poder para apagar a nossa fé. Que a tempestade pode bater, mas não nos afundar se estivermos ancorados na verdade. Então hoje talvez seja o momento de fazer uma pausa e perguntar: como está a sua couraça? Você está realmente confiando em Deus ou a sua fé está enfraquecida? Você está amando ou está deixando o coração endurecer? E a sua mente? Está cheia de pensamentos de esperança ou de desesperança? Porque às vezes seguimos caminhando sem perceber que já estamos desgastados por dentro. E é hora de renovar a nossa armadura. Não se trata de uma mudança superficial. Trata-se de permitir que Deus te revista por dentro. Que todas as manhãs você vista essa couraça de fé e amor e esse capacete de esperança que protege a sua visão, o seu foco, o seu norte. Peça isso com sinceridade. Senhor, veste-me hoje com a tua fé para crer quando não vejo, com o teu amor para perdoar e servir, e com a tua esperança para não desistir. E saia com isso posto. Porque quando essas três virtudes te cobrem, você vive diferente. Anda com outra postura. Torna-se uma luz para quem te rodeia, e mesmo que as provas venham, o seu interior permanece firme, coberto, protegido. Porque quem se veste de fé, amor e esperança
nunca caminha desnudo diante da batalha. Número 13. Vestido de justiça e salvação, o guerreiro que vai à sua frente. Deus não é um observador passivo. Ele não fica olhando de longe enquanto seus filhos sofrem, enquanto o mal avança ou enquanto a injustiça prevalece. Isaías 59 nos apresenta uma imagem impressionante. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, vestiu-se de vestes de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. Aqui não vemos um Deus distante, mas um guerreiro que se arma, que se veste com propósito, que se levanta em defesa dos seus. E isso, meu amigo, muda tudo. Quando Isaías diz que Deus se veste com a couraça da justiça, está mostrando que sua natureza é justa. Ele não tolera a maldade. Ele não se adapta à corrupção e não é indiferente à dor dos inocentes. Sua justiça não é seletiva nem emocional. É santa, pura e perfeita. E assim como ele se veste de justiça, também nos chama a vestir essa mesma couraça, a defender o que é correto, a viver com integridade, a não nos calarmos diante do que está errado. Porque seguir um Deus justo implica refletir seu caráter em cada decisão. E depois vem o capacete da salvação. Que poderoso é saber que na mente de Deus a prioridade é a salvação. Não a condenação, não o castigo imediato, mas a oportunidade de resgatar, restaurar e perdoar. Esse capacete representa o desejo constante de Deus de nos salvar, mesmo quando não merecemos. Percebe? Se o próprio Deus se cobre com a salvação, é porque está disposto a lutar cada batalha para nos alcançar, para trazer esperança aos que se sentem perdidos. A cruz de Cristo é a maior prova disso. Deus vestiu sua armadura e desceu ao campo de batalha por amor a você. Mas não para por aí. O texto também diz que ele se vestiu com vestes de vingança e se cobriu com zelo como um manto. Agora, é importante entender isso corretamente. Não estamos falando de vingança humana, ressentida, egoísta ou descontrolada. Estamos falando da justiça de Deus, agindo contra o pecado, o abuso e a injustiça. Ele é zeloso pelo seu povo. Ele não fica de braços cruzados quando alguém fere, oprime ou profana o que é santo. Seu zelo é paixão santa e sua vingança é restauração divina. E isso significa que você não precisa fazer justiça com as suas próprias mãos. Porque Deus já prometeu fazer. Ele vê o que ninguém vê, conhece o que outros escondem e age no tempo perfeito. Então, o que fazemos com essa imagem de um Deus guerreiro? A resposta é clara. O imitamos. Nós vestimos a mesma couraça da justiça, não como pose, mas como convicção. Vivemos de forma reta, não porque é conveniente, mas porque honra o Deus que nos salvou. E também colocamos o capacete da salvação. Protegemos nossa mente lembrando quem somos em Cristo. Somos salvos, amados, redimidos. Nenhuma acusação do inimigo penetra uma mente coberta pela verdade da cruz. E mais uma coisa, deixamos a vingança nas mãos de Deus. Quantas vezes você já sentiu vontade de fazer justiça por conta própria? De responder na mesma moeda? De falar mal de quem feriu você? Mas o exemplo de Deus nos diz outra coisa. Nos diz, confia em mim. Eu sei como lutar por você. Veja Davi, por exemplo. Teve oportunidade de matar Saul, seu inimigo, mas decidiu esperar. Por quê? Porque sabia que a justiça verdadeira não vem das nossas mãos, mas das mãos de Deus.